Planejamento versus controle da obra. Eu tenho aqui 5 passos para você otimizar o planejamento da obra, que é definir a sua EAP, analisar os projetos, definir os prazos e equipes, programar os pacotes de serviço e otimizar esse planejamento. Você vai preparar com isso o planejamento para após o início da obra você controlar. Então, não adianta fazer o planejamento e depois não acompanhar o desenvolvimento da obra para você comparar o que foi previsto com o que foi realizado. Então, você vai medir o avanço da obra, que é a medição na fase de controle. Você vai analisar esse desempenho, se está de acordo com o que foi planejado. Você vai mapear os pacotes críticos, os pacotes que estão dentro do caminho crítico do seu projeto e definir novas metas para a obra, reprogramando esses pacotes de serviço. Então é o seguinte, quando você percebe que sua obra está em atraso, você escolhe principalmente o caminho crítico, em cima dele você vai definir novas metas para as atividades, fazendo com que elas recuperem o nosso cronograma. Eu tenho essa questão do ciclo PDCA, que é muito utilizado também nessa parte de canteiro de obra para controle, né, que é você planejar, desenvolver, checar e agir em cima dos problemas para recuperar. E aqui eu tenho o exemplo de uma obra, uma adutora, nesse caso é uma obra que eu já trabalhei, uma adutora de 11 quilômetros. Fui gerente dessa obra por um tempo. E perceba que é uma obra muito grande, uma obra de 11 quilômetros. Quais são as razões para você fazer o acompanhamento dessa obra? Primeiro que tem a medição. Todo mês você tinha uma medição, é uma obra pública, então todo mês você teria que fazer a medição dessa obra. Você teria que comparar o que você planejou para aquela medição com o que foi realizado no dia da medição, para saber se você atingiu suas metas, né? Então, por exemplo, as atividades elas nem sempre são iniciadas conforme foi previsto, ocorrem alterações em projetos, flutuações na produtividade, né? Que você faz uma produtividade para a sua equipe, mas ela pode vir a ser menor ou maior. Então, todos esses itens podem estar influenciando na sua obra. Então, se você tem uma meta de medição de faturar R$100 mil, você fez um planejamento de atividades para, nessa data da medição, você faturar os 100 mil, quando você for fazer a medição somente na data e você não controlar o desenvolvimento ao longo das semanas, você pode vir até uma surpresa. Então, o ideal é que você esteja sempre controlando para ver se sua produtividade está sendo conforme foi planejado, né? Eu tenho outras razões para controlar o planejamento da obra, como chuvas, greves, acidentes, atraso de fornecimento de material, falta de atividades no escopo que você tenha esquecido de colocar no escopo, mudança na sequência das atividades, você teve que por algum motivo deixar de trabalhar em uma frente de serviço para trabalhar em outra, mudança dos métodos construtivos, que é muito comum, os projetos, após você ter feito o planejamento da obra, mudar a metodologia construtiva, sair de estrutura de concreto armado, talvez ir para alvenaria estrutural, e aí já é uma outra concepção, né? Vamos fazer aqui rapidamente um teste de medição de obra. Eu estou aqui no meu gráfico de controle, e aqui eu tenho algumas atividades na obra, né? Tem algumas atividades. E o mais importante nessa etapa é você ver a porcentagem concluída de todas as atividades, né? Nesse caso, ó, ela está aqui com 100% das atividades até as escadas. Após as escadas, elas já começam, né, a flutuar. Então, por exemplo, eu vou definir aqui, ó, essa instalação elétrica do primeiro pavimento. De acordo com o início planejado, era para ela ser feita dia 11/11/2019. Então, eu vou definir aqui uma data de status. Essa data de status eu vou colocar novembro, dia 26. Vou dar OK. Vou colocar para aparecer. Minha data de status. Vou dar OK. E aqui eu vou procurar o mês de novembro. Essa linha aqui, vermelha, ó, ela representa o dia da medição. Então, ó, todas essas atividades que estão atrás da linha é para ela ficar com 100%. Né?
Então você vai em loco, em campo e coloca aqui, ó, quantos por cento cada atividade foi executada. E com isso, você vai fazer a medição da obra, né? A medição, no final de tudo, vai ser quanto por cento todas as atividades foram executadas. E aí o cronograma vai mostrar, ó, está mostrando que suas atividades, ó, não foram cumpridas conforme o planejado. Aqui também eu tenho as datas de início e término planejado, né? E que elas estão 0%, porque já era para ter sido finalizado até essa data. Aí você tem outras coisas que já é mais com project, né? Você pode aqui estar reagendando essas atividades. Então ele vai, ó, jogar o seu cronograma lá para frente, né? Ou seja, ele vai ver qual foi o impacto dessa atividade, desse atraso das suas atividades no cronograma e vai jogar as atividades mais para frente. Ou seja, de acordo com esse impacto aqui, agora suas atividades vão ser executadas nessas novas datas. Aí ele prevê novas datas conforme o cronograma. Isso é só para você ver qual a importância da medição da obra e dessa questão de previsto vezes realizado. Não adianta você fazer o planejamento e não controlar. Então, ficamos por aqui nesse módulo de técnicas de planejamento e controle de obra. Você poderia escrever nos comentários aí o que você aprendeu sobre essa série, o que lhe ajudou e o que você ainda gostaria de aprender para aplicar todas essas técnicas dentro da tecnologia BIM. Não trabalhar só com software, mas também com a coordenação de projetos e obras, aplicando técnicas de planejamento de obras que são utilizadas em obras reais. Eu vou deixar aí na área de membros para que vocês possam comentar e dizer o que vocês acharam desse módulo aqui, que foi um módulo teórico para fortalecer aqui nossa parte de planejamento de obras.